E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar com as aulas de cálculo 2, só que falando agora da parte introdutória sobre o cálculo de volumes. Então, a gente vai começar agora conversar sobre volumes por fatiamento. Primeiramente, a gente calcula volume de sólidos geométricos, né? Então, alguns sólidos bem comuns aqui que a gente tem, né, conhecimento, cone, esfera, paralelepípedo, né? Então, tem diversas figuras geométricas que, né, trabalhando aqui no espaço tridimensional, a gente vai ter os sólidos geométricos. Bom, aqui eu estou pegando um sólido geométrico aleatório, então não é uma figura, né, conhecida aqui pela gente. E suponha que desejamos determinar o volume desse sólido. Então, uma das formas que a gente vai estar vendo aqui é o cálculo do volume através do fatiamento. Bom, a seção transversal do sólido em cada ponto x do intervalo AB é uma região R de área A de x. Então, assim, primeiro a gente vai colocar o plano cartesiano, né, o x, y, e eu vou obter, a partir desse sólido geométrico, eu vou traçar planos perpendiculares ao eixo x, né, então paralelos ao eixo y. Então, veja que esse sólido está definido aqui, olhando apenas o eixo x, desde um ponto A até um ponto B. Então, nesse A e nesse B, eu traço dois planos que vão cortar esse meu sólido, vão delimitar a região que eu quero calcular o volume. Aí, nesse intervalo de A até B, eu vou traçar um plano perpendicular ao eixo x, está representado aqui por esse P de x. Esse plano, a interseção desse plano com a figura, vai formar uma folha aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Um plano, né, como se fosse uma folha de papel cortando a figura, né? Talvez ajude um pouco. Suponha, né, assim de forma aleatória, que essa figura seja como se fosse uma gelatina. Aí você vai e coloca uma folha de papel no meio, bem ali. Então, a região que tiver em contato da gelatina, em contato com a folha de papel, vai ser essa região aqui. Talvez facilitou um pouco, pelo menos compreender o que seria esse plano intersectando a figura. Agora, prosseguindo. A seção transversal, essa areazinha que está aqui de rosa, ela é chamada de seção transversal, mas a gente vai definir um pouco melhor isso. Seção transversal é a região plana formada pela interseção entre o sólido e um plano PX perpendicular ao eixo x. Então, a gente divide aquele intervalo em x a b, faz uma partição dele aí, divide ele em n subintervalos. E cada subintervalo desse vai ter um comprimento, né? Então, medindo aqui ΔX. Por que não escreveu? E aí a gente vai fatiar esse sólido por planos perpendiculares ao eixo x nos n pontos de partição. Só lembrar o que a gente fez na parte introdutória do cálculo de áreas entre regiões, né, de gráficos e o eixo x. O que a gente fez inicialmente foi determinar retângulos, não foi isso? As somas de Riemann. Então, aqui vai ter um paralelo com esse assunto. Bom, mas se eu pegar um sólido e traçar planos, imagine um pão de forma inteiro, aí foi traçando planos perpendiculares ao eixo x. Então, cada plano faz um corte nesse pão de forma, né? Então, o que a gente vai ter aqui é o sólido fatiado. Então, essa parte agora que a gente já está vendo, né, do cálculo é calcular volumes por fatiamento. Bom, então o volume da késima fatia, uma fatia aleatória aí no meio, pode ser calculado de forma análoga a um cilindro. Porque como a gente calcula a área de um cilindro, o volume de um cilindro, a gente pega e calcula a área da base dele vezes a altura. Então, ele tem aqui, né, duas bases, as duas bases B1 e B2, elas têm a mesma área e o volume desse cilindro
é a área da base vezes a altura do cilindro, né? Então, a gente vai fazer muito parecido. Como vai funcionar isso? Eu vou calcular a área daquele AX, daquela fatia, a área da região, e vou multiplicar pelo ΔX, que é aquela partiçãozinha que eu dividi o intervalo. É como se fosse a espessura da fatia, esse ΔX, né? Então, é paralelo aqui para como a gente calcula o volume de uma fatia de pão de forma. A gente vai calcular a área da frente dela, ver quanto mede aquela área, e multiplicar esse valor pela espessura, que seria correspondente à altura, né, do pão de forma. Então, é um paralelo aqui. Bom, então, fazendo isso com cada fatia, para obter o volume do sólido inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses produtos de área por altura. E essa expressão aqui, ela é uma soma de rima, né, no intervalo AB. Então, seria isso aqui. Eu tenho, né, meu intervalo aqui AB, e eu vou traçar planos perpendiculares ao eixo X, né, vários lugares aqui, fatiando o meu sólido em um monte, né, em um monte de partes, aí, um monte de fatias. Então, para eu calcular o volume desse sólido, eu vou calcular a área de cada fatia dessa e multiplicar essa área pela altura. Assim, como a gente viu que as somas de Riemann, elas calculam essa área, no caso nosso aqui, o volume, porque é um sólido, né? A partir da integral, então a gente vai calcular o volume do sólido utilizando a integral. Vai ser uma expressão que vai determinar a área, para mim, da seção transversal em x, no intervalo de A até B. Então, calculando essa integral, eu vou ter o volume do sólido. Aqui é um passo a passo de como a gente calcular esses volumes. Então, passo 1, isso é muito importante, é a gente fazer o esboço e nesse esboço do sólido ter uma seção transversal típica para poder determinar a área dela. Depois, realmente determinar a área dessa seção transversal, né, uma seção transversal típica. Isso vai ser em função de x, então eu não vou calcular a área em cada região separadamente. O que eu vou buscar é uma expressão numérica que define essa área em função de x. Obter os limites de integração, né, que são o a e o b nesse caso, e depois integrar para ter o volume. Aqui um exemplo, o volume de uma pirâmide. Uma pirâmide com 3 metros de altura tem uma base quadrada de 3 metros de lado. Então, a base quadrada 3 por 3 e a altura 3. A seção transversal é perpendicular à altura x metros, abaixo do vértice é um quadrado com x metros de lado. Aí determine o volume dessa pirâmide. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, primeiro a representação gráfica, vou utilizar o GeoGebra para isso, e logo em seguida a gente vai ver como funciona para obter essa fórmula para a área. Então, aqui tenho aqui essa pirâmide, eu acredito que está tranquilo para observar. Aqui no espaço 3D, a gente não vai fazer as contas, né, nas nossas contas por enquanto, a gente não vai trabalhar com esse eixo Z. Mas para visualizar, facilita. Então, essa reta que está de vermelho aqui é o eixo X, a de verde é o eixo Y. Então, o eixo XY ele é assim. Assim, na verdade. XY. E temos agora um terceiro eixo, que é o Z, que está aqui de azul. Então, fica fácil visualizar dessa forma. Eu coloquei o vértice da pirâmide no 0, 0. A altura dela, que é a distância do vértice até a base, mede 3. E a base dela é um quadrado que mede 3 de lado. Não sei se vai dar para ver bem aqui, mas é de 1,5 até menos 1,5. Então, mede 3. É um quadrado de lado 3. Bom, como a gente vai fazer para determinar o volume dessa pirâmide?
O limite de integração nosso ele é fácil de enxergar, porque eu vou olhar apenas para o eixo x. É do 0 até o 3. Eu vou pegar um ponto, que está ali representado por m, nesse intervalo de 0 até 3. Eu vou controlar esse ponto com esse controle aqui. Ó. O m está variando de 0 até 3. Nesse ponto m, eu vou traçar um plano perpendicular ao eixo x. Então, plano. Então, observe que na medida que eu desloco esse ponto, meu plano está deslocando, certo? Então, aqui eu estou pegando a interseção do plano com o sólido. E aí eu vou representar um quadrado que vai fazer justamente isso para mim. Vai mostrar aqui a interseção do plano com o sólido. Não sei se está dando para ver bem, mas eu vario o ponto M de 0 até 3. O meu plano desloca e a interseção do plano e o sólido fica visível. Aqui é 0 e ela vai aumentando. Eu vou tirar o plano perpendicular e deixar só o quadrado ali, para a gente visualizar melhor. Então, veja que na medida que eu desloco o ponto M do 0 até o 3, a gente tem um quadrado, não é isso? Então, pegando, por exemplo, o x igual a 1 aqui. Esse quadrado, ele mede, nesse momento, 1 por 1. Então, se eu desloco aqui para o 2, ele é um quadrado que mede 2 por 2. E, por fim, o lado 3, mede 3 por 3. Então, para qualquer x que eu pego nesse intervalo de 0 até 3, o quadrado vai medir x por x. Logo, a área desse quadrado, já que a área do quadrado é lado ao quadrado, a área desse quadrado vai ser x ao quadrado, que é o que está aqui. Então, a gente visualizou o sólido, conseguiu uma fórmula para a área da seção transversal para algum x nesse intervalo AB, então de 0 até 3. Os limites de integração são os valores em que o x vai variar. Então, é de 0 a 3. Então, meus limites são x igual a 0 a x igual a 3. E agora, a gente vai integrar para calcular o volume. Então, eu vou calcular a integral do 0 até 3 da função que representa a área. A função que representa a área, nesse caso, é o x ao quadrado, Então, aqui, na verdade, eu poderia escrever assim, para ficar melhor. E pronto, é só calcular essa integral. Então, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Isso eu vou calcular no intervalo de 0 a 3. Substituindo o 3 ali, eu vou ter 3 ao cubo sobre 3, menos, substituindo o x por 0, 0 ao cubo sobre 3. 27 sobre 3, 9, menos 0, 9. Então, o volume é 9 unidades de volume. Bom, mais um exemplo aqui, e agora o teorema de Cavalieri. O teorema do volume de Cavalieri diz que sólidos com mesma altura e com áreas de seções transversais iguais em cada altura têm o mesmo volume. Isso segue imediatamente a definição de volume, pois a função área e seção transversal A de x e o intervalo AB são iguais para ambos os sólidos. Bom, o que o princípio de Cavalieri fala, que é, de certa forma, uma aplicação do que a gente está vendo, é que, tendo um sólido onde as seções transversais, ou melhor, tendo dois sólidos de mesma altura, em que as seções transversais têm a mesma área, o volume desses dois sólidos vai ser o mesmo. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui esse prisma e temos aqui esse cilindro. Se os dois aqui têm a mesma altura, passando aqui um plano alfa pelos dois, a gente obter duas áreas em que a medida dessas áreas são iguais, as medidas são iguais, e em qualquer região que eu traçar outro plano paralelo a esses, obter seções transversais com mesmas áreas, visto que eles têm a mesma altura, então os volumes desses dois sólidos são iguais. Outra forma de interpretar
é a gente pegar um sólido, imagine uma pilha de moedas. Então você forma um cilindro com, sei lá, com 20 moedas de mesmo tamanho. Se você deslocar lateralmente um pouco, né? Então, de ter uma pilha, né, bem montadinha, desloca, né, um pouco para um lado, para o outro, algumas dessas moedas, e o volume desse sólido permanece o mesmo. Uma forma de mostrar que realmente permanece o mesmo é o seguinte: sei lá, 10 moedas. Imagine que você coloca em um copo com água, e aí você coloca 10 moedas empilhadas certinho, formando um sólido similar a esse, né? Então, elas vão ocupar um volume, vai fazer com que a água desloque um pouco para cima, né, por conta desse volume. Agora, se ao invés de organizar as moedas bem certinho, fizer um sólido com elas, né, um pouco tortas, o volume de água deslocado vai ser o mesmo das 10 moedas, tanto quando elas estão bem empilhadas, quanto quando o empilhamento foi mal sucedido, né? Então, o princípio de Cavalieri diz isso, que a gente mantendo fixa a altura e a área da seção transversal, né, foi igual de dois sólidos, a organização dele, ou seja, o formato em si, não influencia tanto no volume. Se a área da seção transversal for a mesma e a altura a mesma, os volumes vão ser iguais. Terceiro exemplo, o volume de uma cunha. Bom, uma cunha curva foi obtida por meio de um corte de um cilindro de raio 3 por dois planos. Então, tem um cilindro, raio medindo 3, e esse cilindro foram feitos dois cortes, e da seguinte maneira: um deles perpendicular ao eixo do cilindro. Então, né, o eixo tem o cilindro, ele tem um eixo central. Então, um perpendicular ao eixo. E o outro cruza o primeiro formando um ângulo de 90 graus no centro do cilindro. Aí pede para determinar o volume da cunha. Assim, aqui tem esse esboço, mas eu vou mostrar no GeoGebra que talvez facilite um pouco. Aqui no GeoGebra eu coloquei o cilindro. Esse cilindro está cortado por dois planos. Um deles é horizontal, né, que está justamente é o plano XY no caso, que tem a reta vermelha e a verde ali, né? O plano contém essas duas retas. Então, uma delas está cortando, fazendo 90 graus aí perpendicular ao eixo do cilindro. E o outro plano é o que faz 90 graus 45 graus com o anterior. E para facilitar um pouco nossos cálculos, eu coloquei esses dois planos para se cortarem ali no 0, 0, né? Na verdade, está em cima do eixo Y. Mas o que pede para a gente calcular é o seguinte: o volume da cunha, ou seja, o volume que está no cilindro e entre esses dois planos. Então, eu teria essa cunha aqui em cima e tem uma outra cunha da mesma aqui embaixo, né? Mas a gente vai pegar de cima para calcular esse volume. Fica melhor. Aqui no slide tem esse formato aí, né? Tem essa cunha aí. E no GeoGebra eu coloquei o cilindro completo para mostrar o que seria essa cunha, como seria esse corte. Então, bom, essa reta de vermelho é o nosso eixo X. Assim, a gente já observa o seguinte: o limite de integração, que eu vou procurar para calcular o volume, é o que tem da figura no nosso eixo X, ou seja, do 0 até o 3. Agora, a gente vai buscar uma seção transversal, ou seja, um plano que é perpendicular ao eixo X e que corta a figura. Então, se eu observar isso, eu já peguei logo a interseção do plano com a cunha, forma um retângulo, que ele está aqui de azul, azul escuro. E então eu coloquei um ponto para variar suas coordenadas de 0 a 3 no x, e essa área da seção transversal ela vai variar no x igual a 0 até o x igual a 3, né? Se eu olhar de frente, facilita que eu vou enxergar alguma coisa interessante. No x igual a 0,
eu tenho a largura máxima desse retângulo e a altura mínima. E já no x igual a 3, o que vai acontecendo aos poucos? A largura vai reduzindo e a altura vai aumentando, né? Mas como que eu vou determinar uma expressão que calcula a área desse retângulo? Para eu poder variar isso de 0 até 3. Tem essa linha pontilhada de preto aqui, que eu coloquei ela aí justamente para representar a altura desse retângulo, variando de 0 até 3. Então, veja que na altura 0, no x igual a 0, a altura do retângulo é 0, e vai aumentando para no x igual a 3, a altura ser 3. Como que está sendo esse aumento? Ele está sendo linear, porque ele está acontecendo exatamente aqui, ó, nesse plano de 45 graus. Então, veja que aqui no x igual a 0, tal, vai aumentando, ele aumenta de forma linear. Então, essa altura, para qualquer x aqui de 0 até 3, a altura do retângulo é justamente o x. É o próprio x, né? Então, na altura 3, no x igual a 3, a altura é 3. No x igual a 2, a altura é 2. No x igual a 1, a altura é 1. E assim por diante. Então, para algum valor x qualquer, a altura vai ser x. Agora, a largura, eu já vou fazer o seguinte. Essa circunferência que está aqui no meio, onde o plano XY está dividindo o cilindro, ele está representado aqui do lado esquerdo, né, nesse plano aqui. Então, a largura do cilindro está representada aqui. Ó. Veja que aqui eu tenho a largura máxima, vai reduzindo. Agora, que expressão vai me permitir calcular essa largura? Bom, como essa figura que está ali é uma circunferência, a equação que representa uma circunferência é x² mais y² igual a r ao quadrado. Como, nesse caso, o raio da circunferência é 3, então a gente tem a equação x² mais y² igual a 9. E como eu quero obter as minhas alturas, né, em função de x, eu vou isolar o y nessa expressão. Então, eu vou ter o seguinte. Eu tenho isso aqui, ó, x² mais y² igual a 9. Se eu isolar o y, eu vou ter 9 menos x², né? Isso aqui mais ou menos. Isso aqui indica que eu tenho duas expressões, né? Assim, para um valor de x qualquer, eu vou ter aqui em cima, né, no ponto E, o valor do y positivo, e aqui embaixo, no ponto F, o valor do y negativo. Por isso aparece o mais ou menos lá na expressão. Só que como eu quero o segmento todo do E até o F, eu posso pegar esse segmento positivo do H1 até o E aqui, que vai ser raiz quadrada de 9 menos x², e a partir dela, para obter o de baixo, o que eu vou fazer é dobrar, né, que é o mesmo valor em cima e embaixo. Então, nesse caso, a largura desse retângulo ali, com o x variando de 0 até 3, vai ser 2 vezes raiz quadrada de 9 menos x². E realmente faz sentido, porque quando o x é 0, o 9 menos x² vai ficar 9 menos 0, então eu vou ter a raiz de 9, que é 3. E como eu coloquei o 2, né, para dobrar esse segmento, senão, se eu não colocasse o 2, eu estaria calculando do H1 até o E lá em cima, mas, né, dobrei para pegar o segmento todo. E aí eu vou ter 2 vezes 3, 6. Então, no x igual a 0, o segmento mede 6, que vai do 3 positivo até o 3 lá embaixo negativo. E já no x igual a 3, o segmento mede 0. A largura do retângulo é 0. Por que isso? Porque eu vou ter raiz quadrada de 9 menos x². Se o x for 3, eu vou ter 9 menos 9. Por isso fica 0. Certo? Então, aqui eu já tenho uma expressão. Uma para a altura do retângulo, que é o próprio x, ali do lado direito, aqui, né? E uma para a base, que é essa expressão. 2 vezes raiz quadrada de 9 menos x². Voltando para cá, isso aqui eu não preciso.
Então, tá aí o que eu falei. A seção transversal é um retângulo, né? A área desse retângulo é altura vezes largura. A altura dele é o x e a largura dele é o 2 raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Multiplicando 2 vezes x aqui, então vou ter 2x raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Isso aqui é a expressão da área do retângulo. Agora, e os limites? Os limites de integração são o x, de onde até onde que eu quero calcular o volume, né? Então, observando essa reta vermelha aqui no lado direito, no lado 3D aqui, vai de 0 até 3. Então, os limites de integração são x igual a 0 até x igual a 3. E, por fim, integrar isso aí. Então, o volume é a integral da fórmula aqui da área, né, de A até B. A área foi calculada dessa forma, então eu vou integrar isso de 0 até 3. Bom, se a gente observar bem, né, tem o 2x aqui, tem o 9 menos x ao quadrado dentro da raiz, a gente pode usar a substituição. Então, eu vou começar fazendo isso aqui, ó. Derivando o u, eu vou ter du igual a derivada de 9 é 0, o menos deixa aqui, e a derivada de x ao quadrado é 2x dx. Esse menos não tem aqui na integral, então eu vou multiplicar por menos 1 para o menos vir para lá, e o 2 fica positivo. Então, eu tenho que menos du igual a 2x dx. Logo, a minha integral dada vai ser o seguinte. Primeiro, vou calcular ela indefinida aqui. Então, a minha integral indefinida de 2x, 9 menos x ao quadrado dx, vai ser substituída por o que está dentro da integral de raiz quadrada de u, e o que está fora da raiz é o que eu chamei de menos du. Então, menos du. O menos 1, né? Posso tirar da integral. E a integral de de u elevado a meio, né? Que é a raiz quadrada de u, é u elevado a meio mais 1, que dá 3 meios. Então, vou conservar o menos aqui. Eu vou ter u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. Então, isso aqui é o resultado da integral indefinida. Para calcular a integral definida, então, eu vou calcular isso aqui de 0 até 3. E vou pegar essa expressão do u aqui e já substituir o u de volta por 9 menos x ao quadrado. Então, fica menos 9 menos x ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3, e vezes esse 2 aqui. Agora é só usar os limites de integração, que é de 0 a 3. Não vai caber aqui, eu vou fazer separado. Então, observando o seguinte, para o x igual a 3, né, que é o primeiro caso aqui, para o x igual a 3, eu vou ter o seguinte, dentro dos parênteses, eu vou ter 9 menos 3 ao quadrado, que dá 9 também. Então, 9 menos 9 dá 0. Então, o volume, na verdade, vai ser dado por 0 menos, e agora eu vou calcular essa integral com x igual a 0. Então, eu tenho o menos, né, da expressão, aí fica 9 menos 0 ao quadrado elevado a 3 meios sobre 3 vezes 2. Então, o resultado desse volume vai ser menos vezes menos vai dar mais, né? O zero não precisa, então mais ali. Eu vou ter dentro da raiz 9 menos 0 dá 9. 9 elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz quadrada de 9 ao cubo. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 ao cubo dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. E 9 vezes 2 dá 18. Unidades de volume. E aqui eu deixo 2 exercícios, apenas 2, para fixar essa parte. Assim, já vou adiantar um pouquinho sobre o segundo exercício. Então, nos dois casos, pede para determinar volumes entre curvas, né? Mas na questão 2, eu vou ajudar um pouquinho pelo seguinte. Pede o volume, né, do sólido
que situa-se entre os planos perpendiculares ao eixo x, em x igual a menos 1 e x igual a 1. E as seções transversais perpendiculares ao eixo x são dois discos circulares cujos diâmetros vão da parábola y igual a x ao quadrado à parábola y igual a 2 menos x ao quadrado. Então, esse aqui eu fiz o seguinte, acho que facilita um pouco. Primeiro, eu peguei no plano xy e coloquei as duas expressões dadas, x ao quadrado e o 2 menos x ao quadrado. Então, aqui as duas expressões, tanto aqui no plano quanto aqui no 3D, né? No 2D e no 3D. Daí, eu quero que no intervalo de menos 1 até 1, né, tá aqui x igual a menos 1 a x igual a 1, seja determinado entre essas duas curvas círculos. E aí a gente vai determinar o volume formado por essas regiões. Bom, então vou fazer o seguinte aqui. Vou começar traçando o que seria um eixo, para a gente poder montar os raios do círculo ali em cima, como os centros deles, aqui, ó, aqui no meio, certo? Então, a partir dali que eu vou ter os meus raios. Então, vou pegar aqui um raio, onde eu vou variar um ponto do menos 1 até o 1. Então, nesse menos 1 até o 1, veja que a gente tem a distância dessa reta que eu coloquei ali auxiliar até uma das curvas, mas, na verdade, qualquer uma das duas distâncias vai ser a mesma, tanto para cima quanto para baixo. E agora eu vou traçar circunferências com o centro M e com o raio medindo esse segmento ali pontilhado. Então, eu vou fazer isso aqui agora, ó. Uma circunferência. Então, veja que na medida que eu vou variar o meu x de menos 1 até 1, eu estou tendo circunferências formadas. O que o problema pede é a gente calcular o volume do sólido formado por todas essas circunferências, aí, pelo somatório das áreas das circunferências. Então, se a gente observar aos poucos aqui, que figura é essa que está sendo formada? Né? Então, vai ser isso aqui, ó. Então, o problema pede, na verdade, para a gente obter uma expressão que determine o raio dessas circunferências com o x variando de menos 1 até 1, e aí calcula essa integral de menos 1 até 1 para obter, com isso, o volume dessa esfera, né? Então, esse aí é a lição de casa. E no mais é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula. Abraços.